Iniciar. Bom dia para vocês, os alunos aí do 7º ano. Nós estamos estudando a história da África e vamos falar hoje também um pouco da América, né? Então, o próximo reino que nós vamos estudar da África, pessoal, é o reino de Benin. Benin foi do século XV até o século XIX que esse reino durou. Hoje é o atual país, a Nigéria, né? Mas Benin foi fundada, gente, muito antes disso. A fundação da primeira cidade ali, que se tornou Benin mais tarde, foi em 1180, né? Mas no século XV, Benin promoveu ampliação desse reino, ampliação do comércio com o reino africano, com os mercadores europeus. Então o que eles fizeram? Eles atraíram os europeus para a África, né? Em especial quem? Os portugueses e os holandeses. E ali inicia uma parceria comercial, né? Benin começou a fornecer para os portugueses e para os holandeses marfim, prata, pimenta, tecido, óleo de palma, óleo de dendê, artesanato de cobre, de bronze. Isso os mercadores europeus adoravam naquele momento. E também Benin entrou aí na venda de escravos. Então começou a fazer parte do tráfico de escravos e tornou-se uma das principais fontes de renda de Benin. Então é importante observar aí como que o comércio era ativo, né, entre a África e a Europa nessa época. Em troca dos escravos, meus amigos, Benin recebia fumo, aguardente, arma de fogo, pólvora e cavalo. Então essa era a moeda de troca, né? Benin dava aos escravos, geralmente prisioneiros de guerra. Uma tribo guerreava contra a tribo, fazia da outra tribo que perdia prisioneiro e vendia esses prisioneiros, né, para os europeus, que levavam muitas vezes eles para o continente americano para serem ali escravizados. O reino, gente, de Congo é Banto do Congo, conhecido como Reino do Congo, né, que é a região hoje de Angola, tá, gente? Era um reino diferenciado porque eles sabiam fazer a metalurgia, né? Artefatos de ferro, trabalhavam também com a agricultura, faziam caça, faziam pesca. E o período do apogeu, né, desse império, ele chegou a administrar um território constituído por 9 províncias e 3 principados. Ou seja, o Congo chegou a ter 9, 10, 11, 12 regiões sob seu comando. 12 reinos, 12 províncias, né? Então, veja bem o tamanho desse império. Era um império muito grande, né? E o desenvolvimento econômico dele, pessoal, estava todo em cima da agropecuária, da extração mineral do ferro, do cobre, do sal, produção de tecido, né, de ráfia. Ráfia, você tira aí aquelas folhas de palmeira, né? Fazia aqueles fios de folha de palmeira, então era um tecido muito resistente. De ráfia e artefatos de marfim e de cerâmica. Então veja bem, gente, que o reino de Congo é um reino também extremamente voltado para o comércio. O reino de Congo, pessoal, ele era um reino politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Tinham como prática religiosa a crença, né, o cultivo, o culto aos antepassados. É importante observar isso. O contato com os europeus no reino de Congo, pessoal, aconteceu em 1483. Esse comércio estimulou o tráfico também de escravos. Congo foi um grande fornecedor de escravos para a região da América, né? Principalmente a América Portuguesa, o caso do Brasil. Muitos escravos que saíam do Congo, eles iam exatamente para essa região nossa aqui, do Brasil, né? Então a África, pessoal, é isso. A África, quando a gente fala do continente africano, a gente fala muito de escravidão, de escravismo. Porque quando os europeus chegaram na África, a escravidão lá já acontecia há pelo menos 500 anos.
E é uma escravidão, portanto, antiga. É uma escravidão que antecede a chegada dos europeus àquele continente. Os diferentes reinos africanos, né, incorporaram a prática do comércio. Olha o que o livro fala: de escravizados no conjunto de suas atividades econômicas. Todo o reino que a gente estuda na África, você vê que a maior parte deles forneciam escravos para a Europa ou para a América. Né? É interessante observar esse tipo de coisa. Isso mostra que a prática da escravidão já era muito comum entre esses reinos. Na antiguidade, você também tinha escravos. Você pega a Grécia, Roma, mas lá, como é que alguém poderia se tornar escravo? Se tivesse uma dívida ou se alguém fosse um prisioneiro de guerra. E na escravidão, gente, na África é muito parecido, porque as pessoas também se tornavam escravos aqui por dívidas ou se também fossem prisioneiros de guerra. A escravidão, enquanto relação social de trabalho, retira do trabalhador o direito à liberdade. O escravo ele não tinha liberdade nenhuma. Ele era exatamente o quê? Ele era uma mercadoria. Portanto, ele era um produto naquele momento que poderia ser vendido, que poderia ser comprado. Ele era considerado uma mera mercadoria. E o proprietário passava a ter o direito à vida daquele escravo. Ele poderia definir sobre a vida dele, sobre a morte dele, sem que nada, nenhum dano fosse lhe causado. Ele podia vendê-lo, poderia alugá-lo, poderia trocá-lo, poderia emprestá-lo conforme a sua vontade. Né? Então, escravidão é uma coisa subhumana, muito complicado. Né? A gente imagina aí o tanto que cada um desses escravos sofreram, principalmente por separarem da sua família, por deixarem o continente africano e ir para outro continente, né? Onde eles não conheciam ninguém. Então, veja bem, gente, os escravizados na África, assim como na sociedade grega e romana, também eram obtidos na forma militar, né? Prisioneiros de guerra ou que tinham uma dívida. Podiam ser explorados em diferentes atividades urbanas e rurais, militares e domésticas. A moeda, gente, para trazer o escravo da África, geralmente era arma de fogo, já falei isso aqui, vou repetir, a pólvora, o tabaco, a aguardente e o cavalo. E entre os séculos, só para você ter uma ideia, para quem gosta dos números aí, entre os séculos 16 e 19, estima-se que 9 milhões de negros africanos foram traficados, né? Traficados como escravos para o continente americano. Então, veja bem, chegaram aqui mais ou menos 9 milhões de negros para serem transformados em escravos aqui no continente americano. É muita gente, né? Por isso que o Brasil hoje, gente, e a África tem uma relação também muito forte, né? O Brasil, a África-Brasil, a cultura plural, né? A presença dos negros no Brasil desenvolveu diferentes áreas culturais da nossa nação. A África é muito rica e diversificada, né? A sua cultura, e isso, claro, serviu para a construção também da cultura brasileira. A África influenciou muito, né? Tem muita coisa que nós usamos até hoje que são dos africanos, né? Então isso é importante demais para a nossa cultura. Religião africana, hoje você tem na América, você tem a capoeira, né? Uma série de comidas, por exemplo. Você vai na Bahia, por exemplo, você come lá, por exemplo, o vatapá, você come uma série de coisas que vieram dos escravos, né? Para a nossa cultura. Os amigos, e na América? Quais eram os diferentes povos que aqui viviam? Quais são os povos mais importantes do continente americano? Meus amigos, são povos que desenvolveram civilizações, que desenvolveram cidades. Os povos pré-colombianos, exatamente, Júlio. Os maias, os incas e os astecas, né? Esses povos foram diferentes dos outros, porque fizeram agricultura. Você vai ver que os incas também, a criação de animais, a domesticação de animais, e eles eram chamados pelos portugueses de os gregos da América, né?
Então, quer dizer, era uma civilização que realmente adquiriu um prestígio, um grau de sofisticação muito alto, né? Os povos maias, por exemplo, pessoal, eles vão de 300 a.C., o trabalho de África. Eu recebi, eu não lembro assim, o nome de quem, mas recebi vários trabalhos da África, sim. Tá bom, minha querida? Depois eu olho para vocês lá o nome de quem eu recebi. Tá bom? Obrigado. Olha só, os povos maias, pessoal, a civilização maia, que a gente pode chamar, organizou-se politicamente em torno das cidades-estados. Pessoal, o que é uma cidade-estado? Era uma cidade independente. Era uma cidade que você tinha tudo nela, templos, palácios. Você não precisava de outra que dependesse dela, né? Então é importante observar isso, né? O poder político dos maias, pessoal, ele era exercido por Alak Unik, significa o homem verdadeiro. Esse homem geralmente era rei, sacerdote, não é? E o poder dele era hereditário. Ele era respeitado como um ser divino, não é? E a sociedade, professor? A sociedade maia... Galera, não vão concentrar no chat agora não, vou prestar atenção aqui na aula e perguntas no final, tá bom? A sociedade, gente, era de caráter estamental, ou seja, ela era dividida em vários estamentos, em várias classes diferentes. Na escala, só para você ter uma ideia, era por origem de nascimento, né? Então, na escala social, abaixo dos nobres, os sacerdotes que vinham lá em cima na pirâmide, estavam os artesãos. Depois vinham os camponeses, que representavam, né, a imensa maioria da população, e depois você tinha os escravos, que eram os prisioneiros de guerra. Os maias chegaram a ocupar um território grande, né, mais ou menos aí 300 mil quilômetros quadrados de área. Chegaram a ter 15 milhões de habitantes e foram responsáveis por desenvolvimento do milho, né, como fonte de alimento. Eles cruzaram várias sementes e conseguiram criar o milho, né? Cultivavam tabaco, feijão, abóbora, algodão, tomate, batata e também frutas, pessoal. Os camponeses trabalhavam nessa época de forma coletiva, né? Eles sustentavam o governo maia e para pagar os impostos, os tributos, eles trabalhavam em obras públicas, como a construção de pirâmides, mão de obra para os templos, os palácios, para as estradas, tudo isso era feito aí pelos camponeses. E você tem também na civilização maia, pessoal, a construção de grandes obras arquitetônicas, como pirâmides, palácios, templos, né? Estudo também da astronomia. Eles chegaram a criar um observatório que permitia a ele ver os astros, os planetas. E o engraçado